Boa noite, meus irmãos. Que belo louvor tivemos agora. Vem louvar ao Senhor Jesus. Vem louvar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 113. Gostaria de dar boas-vindas, não, né? De dar a boa noite para os irmãos que estão aí no seu tablet, no seu celular, na televisão, assistindo a esse culto vespertino. Que Deus nos abençoe. Os irmãos já estão abrindo suas Bíblias. Vamos ler o Salmo 113. Vamos ler todo ele, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, louvai ao Senhor. Perdão, eu li errado. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Senhor, ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado,
para o assentar ao lado dos príncipes, sim, dos príncipes dos povos. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Vamos orar, vamos louvar ao Senhor em oração agora, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te bendizemos o nome, porque o Senhor é o Deus misericordioso, o Senhor é o Deus que atende às nossas orações, o Senhor é o Deus maravilhoso, que nos abençoa, que cuida da tua igreja, que cuida do teu povo. Nós louvamos o teu nome, engrandecemos o teu santo nome, ó Deus. Louvado sejas tu, Senhor. Amém, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de lembrá-los do culto presencial do domingo que vem. Eu ia falar do culto que aconteceu hoje, do culto que aconteceu hoje de manhã, mas no domingo que vem nós vamos ter o culto novamente. Hoje o pastor Adilson esteve lá em Birigui, numa cerimônia festiva lá em Birigui, e na semana que vem ele estará conosco, lá no Village Garden, tá ok? Domingo que vem, os irmãos podem ligar para nossa irmã Márcia, secretária, para agendar. Deixa eu aumentar aqui, para falar o número. Se alguém porventura ainda não sabe, o número para se inscrever para o culto de domingo é o 16, pelo WhatsApp, 16 99 225 0266, lá no Village Garden, às 10 horas da manhã, no domingo que vem. Gostaria de lembrar os irmãos que não se esqueçam de entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Pedir para o Bruno colocar aí na tela o número da conta da igreja. Também tem o aplicativo que o irmão pode baixar e imprimir um boleto para entregar os seus dízimos. Não vamos deixar de entregar os nossos dízimos, porque os custos da igreja, o pagamento do aluguel desse local aqui que nós estamos continuam normais. Agora vai voltar mais normal ainda do que era antes, porque tinha um desconto, mas parece que agora já não vai ter mais. Então nós não podemos deixar nenhum de nós de entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do Senhor. Tá certo? Então pedir aos irmãos que não deixem de se lembrar e entregar os seus dízimos. Gostaria também de lembrar que essa semana, no dia 15, nós tivemos o dia do professor. Gostaria de parabenizar todos os nossos professores. Muitos irmãos da nossa igreja são professores. Tem os nossos professores aqui da igreja também, da escola dominical, que trabalham com as crianças, com os adultos, com os jovens. Gostaria daqui a pouco eu vou fazer uma oração e gostaria de orar por todos os nossos irmãos professores e gostaria de parabenizá-los pelo seu dia, que foi agora no dia 15, quinta-feira, irmãos. E eu gostaria de agora fazer uma oração para agradecer a Deus e também para Deus abençoar as vidas de cada um dos irmãos que estão aí na sua casa. Vamos orar novamente, depois eu já vou passar a palavra para o grupo de louvor, que vai nos dirigir no louvor. Senhor nosso Deus, obrigado, Jesus, obrigado por esse tempo que o Senhor nos dá, para podermos louvar a Ti, para podermos aprender da Tua palavra. Obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu de manhã, lá na Village Garden. Obrigado pela vida do Valtinho, que com alegria nos entrega aquele espaço para que possamos ter o nosso culto a Ti, Senhor, reunido em comunhão com os irmãos, ó Deus, num local que é seguro, ó Pai, nesse momento de pandemia que estamos. Podemos guardar espaço, ó Deus, guardar o distanciamento social, Senhor. Obrigado, Senhor. E eu quero Te agradecer por todos os professores daqui dessa igreja, Senhor, muitos, ó Deus, muitos mesmo, que trabalham secularmente,
entregando a sabedoria, passando, ó Deus, ensino para as crianças, para adolescentes, para jovens, Senhor. Obrigado pelas vidas de cada um deles, ó Deus. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas eu te agradeço, ó Deus, pelas vidas, pela dedicação, ó Deus, de cada um deles, e eu peço a Ti que o Senhor esteja retribuindo, abençoando as vidas de cada um deles. E peço também pelos nossos professores daqui da igreja, da escola dominical, gente que trabalha, ó Deus, sem receber remuneração, Senhor, mas dá uma dedicação, ó Deus, maior do que se recebesse, do que se fosse remunerado, Senhor. Abençoa as vidas, ó Deus, de cada um desses irmãos, ó Pai. Fica conosco, peço a Ti que o Senhor nos abençoe agora, continue nos abençoando nesse louvor abençoado dessa igreja, Senhor. Peço que o Senhor abençoe o Teu servo, o pastor Adilson, que vai trazer a mensagem para os nossos corações logo mais. Abençoa também o pastor Marcelo, abençoa toda a liderança dessa igreja. Eu oro a Ti agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, igreja, na parte daquele que é, que era e que há de vir, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rapidamente eu queria falar sobre o capítulo 4, que está no Evangelho de João. O diálogo, um dos diálogos mais lindos, e se não for o mais lindo do Novo Testamento, que é de Jesus Cristo com a samaritana. Aquela mulher estava na beira do poço por volta da hora do almoço. Era uma mulher indignificada pela sociedade, rejeitada pelos seus. E naquele momento, naquele sol a pino do Oriente, quando ninguém estava ali, ela foi retirar a água do poço. E Jesus chega para conversar com ela. Jesus chega para poder restaurar a dignidade dela. Eu quero enfatizar essa questão da gramática, essa pedagogia, essa andragogia do amor de Cristo. Ela pergunta a Jesus Cristo aonde que devemos adorar. Aonde? Os nossos pais adoravam no Monte Gerizim. E agora estão dizendo que em Jerusalém Jesus dá a resposta a ela, demonstrando ela e mostrando a ela que a adoração não é tão somente cantar. Cantar é uma das facetas da adoração. Jesus dá a resposta para ela da adoração no seu duplo sentido. Primeiramente, é a quem adoramos. Essa é a dimensão objetiva. Você adora a Deus ou uma imagem que você criou? A segunda dimensão subjetiva, como você adora a Deus. Qual é a sua condição? Qual o seu estado? Aonde você está com a sua mente, o seu coração, neste momento que você está adorando a Deus? Parafraseando o apóstolo Paulo, quer comais, quer trabalhais, quer estudais, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Adoração não está tão somente ligada a cantar. A adoração está relacionada com tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer o tempo todo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos cantar agora, iremos adorar o Senhor, mas no seu dia a dia, no nosso dia a dia, em todo tempo, a todo momento, que nós possamos honrar e adorar o Senhor. Isso é adoração, isso é a adoração verdadeira que Cristo fala. Vamos lá, pessoal? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me a Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me a Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim Tua graça e deixe Teu amor
coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe o teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós iremos mais uma vez enfatizar, exaltar essa adoração a quem nós prestamos o culto, a um Deus que é santo e que é poderoso. Santo, Santo, poderoso, quem há de vir, Deus da glória, és tu digno
rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos a ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui, rendido estou, meu Senhor. Eu sou teu e tu és meu, Senhor Jesus. Eis-me aqui, rendido estou.
Ó Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de culto, de adoração, de comunhão, mais este dia de vida, essa semana que o Senhor nos concedeste. Nós te agradecemos por essa igreja presbiteriana, pela igreja do Senhor na face da terra. Te agradecemos por cada um dos membros, as membras dessa igreja, dos diáconos, dos presbíteros, do nosso pastor Adilson, do pastor Manuel, do pastor Marcelo. Somos gratos pela vida deles, da família deles, por esse grupo de louvor. E neste momento nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que estará recebendo esta mensagem, que está recebendo esses cânticos, o nosso culto, a nossa adoração. Que nós possamos continuar em comunhão, orando uns pelos outros, continuarmos irmanados. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, Pai. Neste momento nós pedimos que o Senhor venha falar de maneira especial e sobrenatural sobre a vida do pastor Adilson, que irá ministrar aos nossos corações. Que as palavras que saírem da boca dele sejam as palavras do Espírito Santo, sejam as palavras que o Senhor quer que sejam proferidas para poder ministrar em nossos corações. Essa é a nossa oração, Pai. Receba a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a Deus por mais esse domingo, por mais este culto. Louvamos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo por causa desses meninos que estão aqui cantando, tocando, cuidando dos aparelhos. Nós louvamos a Deus pela vida de todos vocês. O louvor é uma mensagem que nós estamos sempre aprendendo e ensinando através da música. Agradecemos também a Deus, porque o Altino, ele estava com o catéter, agora ele tirou o catéter e Deus já nos deu o privilégio de tê-lo conosco. E nós acabamos de vê-lo cantando. Agradecemos a você que nos ouve e vamos abrir a palavra de Deus agora no livro de Obadias. Obadias é um livro que fica incrustado. Ele está antes do livro de Jonas e depois do livro de Amós. É um livro tão pequeno que ele não tem capítulo, ele tem só versículo, é de 1 a 21. Claro que eu não vou ler os versículos todos, então você já sabe, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, ele fica após Amós e antes de Jonas. Mas ele fica num outro lugar também. Se você olhar Jeremias capítulo 49, versículo 14 até o 22, está a mesma história lá. Interessante, né? Jeremias pegou o livro de Obadias e colocou lá dentro. Muito interessante isso. Se você não sabia, fique sabendo. Amados e queridos irmãos, o livro de Obadias, ele fala dos pecados e o castigo de Esaú. E eu vou ler apenas o versículo 15 e depois na exposição do texto você acompanhará e compreenderá. Eu já vou direto porque são 21 versículos, mas eu não vou lê-los todos, é claro. Diz o verso 15: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Eu vou repetir o verso 15. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Amados e queridos irmãos, eu vou ter que explicar o texto para você, porque esse texto do livro de Obadias é o menor livro que tem.
É no Velho Testamento, onde nós vemos esses 21 versículos. E aqui conta a história, eu vou adiantar a história para você compreender depois na medida que for possível. Esse texto, Obadias, está falando de uma história que iniciou no Gênesis, onde dois irmãos nasceram, Esaú e Jacó. Esaú é Edom que está aqui, entendeu? Esaú é Edom, Jacó é Israel. Então essa história é uma história de dois irmãos, Edom, Esaú, Israel, Jacó. O que aconteceu entre esses dois irmãos? No ventre eles já se degladiavam. O irmão mais velho, que era Esaú, teve o seu direito de primogenitura, porque o seu irmão Israel, que é Jacó, ofereceu para ele: se você me der o direito de primogenitura, eu te dou esse prato de feijoada, eu te dou esse prato de lentilha. E Esaú era imediatista, ele aceitou prontamente e vendeu o seu direito de primogenitura simplesmente, tão somente por um prato de feijão. Estou falando feijão porque lentilha é mais difícil, mas é a mesma coisa. Veja bem, os dois irmãos já estão fazendo negócio. Mas aí nós continuamos olhando no texto, quando nós sabemos que o pai desses meninos, Isaque, ele gostava mais do Jacó, e a mãe gostava mais do Esaú. Aí nós já começamos a ver uma família com problema, onde a mãe gosta mais de um e o pai gosta mais de outro. Misericórdia, se você que estiver me ouvindo for assim, presta atenção. Os filhos são nossos filhos. E se você gostar mais de um do que o outro, porque eu sei que você ama todos, não deixa o outro descobrir. Isto traz sequelas para o resto da vida. Mas o texto nos traz mais informações. Nós sabemos que, por causa da bênção, o pai Isaque abençoou Jacó, Israel, e Esaú ficou sem a bênção. Só a posteriori que o pai o abençoou também. Amados e queridos irmãos, nós podemos ver que é uma situação delicada entre dois irmãos. Aí Jacó fugiu, até que ele voltou um dia, já com a sua família, mandou avisar Esaú, que era o irmão, falando: olha, eu estou aqui e eu quero chegar aí, tudo bem, você me perdoa, eu trouxe presentes, eu quero ficar perto de vocês novamente. Foi aquele texto que nós sabemos que Jacó lutou com Deus, até que Deus o abençoou no Val de Jaboque, onde ele teve o nervo da sua coxa ferido, e ele passou a coxear. Está tudo completo até aqui. Os irmãos estão entendendo que nós estamos falando de Edom e de Israel. Edom é Esaú, Israel é Jacó. Então agora vamos ler o texto. Já compreendeu isso? Diz assim: visão de Obadias. Olha o Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, ou seja, Deus está dizendo a respeito de Esaú. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom, levantemo-nos contra Esaú, para a guerra. Veja o verso 2, diz assim: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Verso 3, a soberba do teu coração te enganou,
E tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos Deus, através de Obadias, vendo algumas coisas que eu também quero contar para você entender o texto. Melhor ainda, se você não sabe, quando Esaú e Jacó se separaram, Esaú, que é Edom, foi para as montanhas vizinhas do Mar Morto, enquanto Jacó, que é Israel, foi para Jerusalém, para Sião. Então cada um teve a sua própria nação, e elas são vizinhas. E aqui nós vemos que Esaú, que morava nas fendas, nos montes da região do Mar Morto, as casas, a capital, ficava no alto morro, no monte tão alto, que o texto chega a dizer: tu que estás morando no mais alto, no mais distante que um homem pode ver. Diz assim o versículo: a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. Ele morava tão alto que lá de cima ele via todos os inimigos chegarem, então ele era inatingível. Diz o texto diz isso, que a gente olhando para cima, a capital onde Esaú morava, ela se misturava e se confundia com as estrelas, de tão alta que era a capital. Então Esaú, o texto, o versículo 3, está falando que ele era muito soberbo. E aconteceu uma outra coisa que você tem que entender, que na época do cativeiro babilônico, veio Nabucodonosor, veio o povo caldeu, o exército caldeu, os soldados, todos vieram para Jerusalém, para despojar Jerusalém, para derribar os seus muros, para matar os seus jovens e para levar todos os inteligentes para a Babilônia. Foi aí que Daniel também foi, os irmãos, os amigos dele. O que aconteceu quando Nabucodonosor chegou em Judá para desterrar o povo de Israel? Não se esqueça que Esaú é vizinho de Israel. Não se esqueça que Esaú mora nas fendas. Não se esqueça que Esaú tem proteção. Não se esqueça que Esaú é irmão de Israel. É irmão de Jacó. Então, quando Nabucodonosor chega e começa a matar, a desterrar, a levar os despojos, o que aconteceu? O povo de Israel saiu correndo para buscar asilo na nação contígua. Então o povo de Israel saiu e foi buscar ajuda em Edom. E sabe o que Edom fez? Edom pegou, foi fazer um serviço feio. Edom levou aquele povo que estava buscando asilo, aquele povo que estava buscando proteção na casa do irmão. Edom foi até Nabucodonosor, se associou a ele, ajudou Nabucodonosor a fazer todas as mazelas que fez, ajudou Nabucodonosor em todas as coisas e ainda disse para Nabucodonosor: Nabucodonosor, olha só o que Esaú, que é o Edom, falou para o Nabucodonosor: Nabucodonosor, eu tenho um presente para você. Eu já estou ajudando você a desterrar Israel, mas eu tenho um presente para você. Os que sobraram, sabe onde eles estão? Lá em casa. Vamos lá que eu vou te entregar de mão beijada. Você vai matar todo o exército de Israel, porque está lá em casa. Amados e queridos irmãos, foi isso que o irmão estava fazendo com o outro. E agora nós já podemos ver o texto quando Obadias, no cumprimento do seu papel, relembra toda a humanidade que haverá juízo final. Obadias, no momento em que vivia, era um mundo caótico, uma vez que tudo que se representava a verdadeira religião tinha sido destruído.
Ele testemunhou o saque total da cidade santa de Jerusalém em 587 a.C. Presume-se que ele também tenha ido para o exílio, que ele tenha ido para a Babilônia, na época de Jeremias. Parece que ele escreveu esse livro lá no cativeiro. Isso não se tem certeza, porque a Bíblia não fala. E eu não vou criar agora uma verdade que nem eu aprendi. Quando esse invasor impiedoso, que é Nabucodonosor, ele esmagou a pequena nação de Judá, o vizinho Edom veio a colaborar com o inimigo caldeu. Edom, além de enganar o povo de Jerusalém, ajudou os babilônicos a roubar os bens dos judeus. Judá, por ser vizinho, buscou refúgio. Apavorados, buscavam asilo no território do irmão. E diz que Edom ajudou os caldeus, negando ajuda aos seus irmãos. Edom não deu guarida aos irmãos. Diz que o texto diz que o irmão mais novo, depois de ter comprado a primogenitura do irmão mais velho por um prato de lentilha, desde aquela época serviu de desavença para os dois irmãos. A bênção de Isaac e Jacó também somou a essa desavença. Vou repetir: Esaú é Edom, Jacó é Israel. E não esqueça que Jesus é o descendente de Davi. Tem uma coisa que você sabia que Jesus é o descendente de Davi? Você sabia que Israel é de Davi? A linhagem de Davi? E você não sabe do negócio talvez, mas eu vou te falar. Herodes era de Edom. Herodes era de Edom. O rei Herodes era de Edom. Origem de Edom. É origem de Esaú. Enquanto Jesus era da origem de Davi. Lá atrás, Edom e Israel se degladiaram. Aqui nós vemos Herodes matando Jesus. Amados e queridos, eu quero falar sobre um tema que é do mundo conturbado. E a explicação do nosso texto demorou um pouco para que você entendesse o texto aqui agora. Porque quando a gente lê o livro de Obadias, ou então lê a porção lá do capítulo 49, de 14 até 22, se você não conhecer esse pano de fundo, você terá dificuldade de entender a mensagem. Então, nós estamos agora diante do mundo conturbado. Por que era um mundo conturbado? Porque Edom era orgulhoso, Edom era exageradamente orgulhoso, no verso 3 fala. Então o mundo conturbado, Deus desprezou Edom por causa desse orgulho exagerado. Olha só o que o texto está falando no verso 3. Deus desprezou Edom por causa do orgulho exagerado. Se você observar, a capital era nas fendas das rochas. Era inacessível ao inimigo. O verso 4 fala que era uma cidade muito elevada, suas luzes pareciam ser estrelas. Deus declarou que se o adversário humano não o alcançasse, Deus o espetaria. Derribaria das fendas lá do alto, com sua própria mão, se o inimigo não o fizesse. O profeta, ele faz uma analogia muito interessante com respeito a isso. Ele fala sobre Edom e da destruição que estava chegando em Edom. A primeira analogia é que o ladrão, ele furta, mas deixa alguma coisa de valor ainda. É a primeira figura do ladrão. Por quê? Porque Edom ajudou Nabucodonosor roubar e não deixou nada, desterrou tudo. Foi pior que um ladrão, é por isso que vem essa figura. E o segundo momento fala dos vinicultores, que eles colhem, mas após a colheita sempre sobram alguns cachos. E Edom colheu
não deixou nenhum cacho para trás, levou tudo do irmão. Contudo, na sua destruição, Deus está falando: ó Edom, não sobrará nada, não sobrará amigos, não sobrará aliados, não sobrará vizinho, não sobrará parente, não sobrarão bens, e os aliados te abandonarão. Sabe, irmãos, esse texto fala que os aliados de Esaú, eles conspiraram contra Esaú, contra Edom. Os que tiravam proveitos das benesses de Edom, o traíram e se tornaram seus algozes. O livro fala tudo isso. Ele foi amigo daqueles e agora ele está sendo machucado, espizinhado pelos que comiam na sua mesa. Edom está uma confusão e Deus está controlando tudo. Deus não deixou de estar no controle. Deus controla a política de Edom. Deus controla as forças bélicas de Edom. E o texto fala que Deus também controla a mente dos sábios. Se você for lendo, você vai ver que Deus controla até a mente deles. Deus entra assim na mente do inimigo e faz o que ele quer. Deus está controlando tudo, pensamentos e tudo mais. E aí diz o texto que os sábios se tornarão tolos. Os sábios se tornarão tolos. Diz assim: os valentes de Temã. Temã, para quem não sabe, é toda a região de Edom. Tá certo? É como se a gente falasse o estado de São Paulo. Então, São Paulo é a capital, nós estamos falando da região noroeste, nós estamos falando da região sul. Então, Temã era exatamente toda a terra de Edom. E aí diz o versículo, mas já em Jeremias, que aqui corrobora: os valentes de Temã, os valentes de Edom, os valentes de Esaú serão medrosos. Os valentes serão medrosos. Olha o que Deus está falando: por causa da sua soberba, seus amigos te abandonarão, você perderá todos os seus bens, você perderá sua família, você perderá os seus irmãos. E aí o texto dá uma arrematada, que até os valentes ficarão atemorizados. Amados e queridos, a primeira coisa é esta: esse mundo conturbado, o texto mostra, tem outros ensinamentos aqui. O orgulho, o texto mostra o quanto ele era exageradamente orgulhoso, esse Edom. Mas tem uma segunda coisa antes da conclusão, que diz que tudo isso aconteceu por causa da violência que Edom fez contra o seu irmão Jacó. Por causa da violência que Herodes fez com Jesus. Por causa da violência que Edom fez com Israel. Toda a raça de Edom será exterminada, diz a Bíblia. Toda Temã será envergonhada. O verso 11 fala: você, Edom, ajudou a levar os seus próprios bens, porque era do seu irmão, e você ajudou a levar os próprios bens, roubou de si mesmo e entregou para Nabucodonosor. O ódio faz isso, irmãos. O ódio faz com que você se cegue, fique cego, desesperado, você roubando de você mesmo e dando para outro. Amados, o texto continua dizendo que esse no versículo 11 fala que os caldeus chegaram em Jerusalém, na casa do teu irmão, e lhe levaram os bens. Você, além de ajudar o inimigo, ficou olhando com prazer a calamidade do teu irmão. Enquanto o teu irmão chorava, você sorria. Você ficava às espreitas nas esquinas, porque aqueles que conseguiram fugir, você os matou nas esquinas escondidos. Está tudo no texto. É uma coisa tão forte
Você se alegrou enquanto o irmão chorava. Você falou de boca cheia que Judá merecia aquela perseguição dos caldeus. O seu irmão estava em angústia enquanto você assistia rindo da desgraça alheia. E a Bíblia continua falando: o seu irmão na calamidade e você olhando com prazer o seu irmão em ruína. Você se alegrando pela derrota de Judá enquanto os caldeus entravam em Jerusalém para lhe pilhar os bens. Você aproveitou a calamidade e também lançou mão dos bens do teu irmão. Você parou nas encruzilhadas para matar os seus irmãos que escaparam dos caldeus. Você não deu guarida para Jacó, mas o entregou nas mãos do inimigo, bem no dia da sua angústia, quando mais precisava de você, quando mais precisava da sua casa, quanto mais precisava do seu abrigo, quanto mais precisava do seu abraço, você o entregou nas mãos do inimigo. Ah, meus amados, eu vou concluir. Diz a Bíblia que no meio desse mundo caótico, conturbado, Deus intervirá. Deus, no meio desse orgulho exacerbado, no meio desse prazer que o homem tem de destruir o seu par, diz que Deus intervirá. E a profecia de Obadias se encerra com a promessa da restauração. Ao fim dos tempos, o homem não resolverá os seus próprios problemas, somente o Rei dos Reis, porque o homem é incapaz de resolver os seus próprios problemas, o homem é incapaz de perdoar, o homem é incapaz de amar o irmão, o homem é capaz de andar a segunda milha, o homem é incapaz de sorrir com a alegria alheia. Somente o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o príncipe da paz, o médico dos médicos, o leão do Judá, o Emanuel, o carpinteiro desprezado, o crucificado, o perdoador, o misericordioso, o amoroso, o amigo de verdade, o doador de vida. Somente este é capaz de pôr em ordem este mundo com as tensões e hostilidades que ele vive. Amados e queridos irmãos, não tenha esperança em outra coisa. Só esse que é verdadeiro amigo. Aguardemos o dia do Senhor, que está prestes a vir sobre todas as nações. E Jesus confirmou isso pessoalmente. O grande acontecimento, falando aos discípulos, pouco antes da sua crucificação, abro aspas: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará alguns dos outros. O verso 17 fala que o monte de Sião, destruído pelos caldeus, com a ajuda de Edom, seria restaurado. Não adianta tocar o dedo nos filhos de Deus. As coisas serão restauradas, e quem assim o fizer, vai ter o dia do juízo. Esta é a restauração final de Israel. Esta é a proclamação do Novo Testamento em Romanos 9 e 11, que eu não vou ler. Romanos 11, 26 também diz que Israel está sendo restaurado, e a Bíblia nos informa que antes do drama humano chegar ao fim, a promessa divina se cumprirá. O Senhor reinará sobre este mundo. Ele reinará nesse mundo onde o crucificaram. Ele virá como rei, o inimigo será destruído. Como na segunda vinda de Jesus, o mundo conhecerá pela primeira vez a plena realização da vontade de Deus em resposta as incansáveis orações suas que está me ouvindo, as incansáveis orações dos cristãos por toda a terra, as incansáveis orações que nós estamos suplicando para Deus nos trazer livramento, para Deus nos cuidar e para Deus nos levar para casa seguros. Amados e queridos irmãos, quando nós falamos que a tua vontade seja feita aqui na terra como no céu,
O povo de Deus vive hoje na expectativa que a vontade de Deus seja feita, pois assim diz a oração que fazemos, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e queridos irmãos, aqui está a resposta. Neste mundo, nós não podemos ter esperança em nada a não ser na restauração final de Israel. Nós somos o Israel de Deus. O leão de Judá é Jesus. Amados e queridos, eu quero finalizar parafraseando Dionísio Peipe. Ele diz, abre aspas, o nosso mundo, com a capacidade de autodestruição, fecho aspas, multiplicada ao cubo, não há maior consolação para o crente em Cristo do que esta. A certeza inabalável de que o nosso Deus reina soberanamente sobre todas as nações, de todos os povos, e que aconteça o que acontecer, Jesus Cristo, o Senhor, há de restaurar todas as coisas para a glória do Pai. Amém. Que Deus te abençoe e que nesse mundo conturbado tenha a esperança da restauração, porque Jesus está presente. Que Deus nos abençoe ricamente. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Os serafins se cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor.